Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos lá! Hoje iremos falar um pouco sobre os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos geográficos científicos, além das principais categorias geográficas: espaço, lugar, paisagem, região e território. Antes de iniciarmos a apresentação desses conceitos, eu gostaria que você se lembrasse das suas aulas de geografia no ensino fundamental, de como esses conceitos, essas categorias, foram trabalhadas pelos seus professores de geografia. Você se lembra de algum conceito? Partindo então da sua lembrança e de como nós estudamos em nosso material didático, pessoal, a geografia nos permite entender a dimensão dos espaços e dos lugares. Ela nos facilita compreender a ação do homem nas paisagens e o motivo das transformações de tais paisagens. Além disso, o ensino da geografia nos conduz ao entendimento dos principais conceitos científicos, as categorias geográficas, levando em conta os conceitos cotidianos que as crianças se apropriam a partir de suas vivências. Vamos ainda falar sobre os conceitos das categorias geográficas construídos ao longo do tempo. E assim nós vamos compreender que a geografia utiliza-se de alguns conceitos básicos para basear os seus estudos e que orientam o recorte e a análise de um determinado fenômeno a ser estudado. Em relação ao estudo do espaço geográfico, que é o nosso principal objeto de análise e da geografia, nós podemos destacar 4 principais conceitos. Eles se consolidam, então, como categorias geográficas: território, região, paisagem, espaço e lugar. São importantes instrumentos de análise do espaço geográfico, que se constitui a partir das relações humanas com a natureza. Nós definiremos cada uma dessas categorias geográficas. Vamos começar? Apresento a vocês as categorias geográficas que nós vamos discutir. Vamos então entender primeiramente como esses conceitos eles se interrelacionam. E para isso, vamos entender que todos os conceitos eles se encontram no espaço. Como a gente pode perceber aí nessa imagem. Vamos então adentrar os conceitos de geografia? Faça importante entender, pessoal, o que é o espaço geográfico. Nós temos aqui o que é então o espaço geográfico. O espaço geográfico habitado, a gente pode falar que o espaço é habitado e transformado pelas atividades humanas, estando também em constante construção. Para os geógrafos humanistas, o espaço geográfico refere-se a um espaço de subjetividade. Portanto, é o meio de vivência no qual as pessoas imprimem sua identidade e as transformam segundo suas ações. Sendo assim, então, o espaço um produto das relações humanas. Compõe o espaço geográfico tanto o meio natural como as paisagens modificadas pela atividade humana. É considerado, então, o principal objeto de estudo da geografia. Não há, então, um consenso a respeito da definição de espaço geográfico, pois esse conceito é abordado por diferentes perspectivas e correntes de pensamento. O espaço geográfico, então, é a natureza transformada pelo trabalho dos seres humanos, um conjunto constituído por diferentes paisagens. Ele pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não, apresentando elementos naturais ou culturais e elementos invisíveis. O espaço é construído e reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza. O espaço geográfico, como nós já estudamos, resulta das ações realizadas pela sociedade sobre ele. Para ser melhor estudado, a geografia desenvolveu uma linguagem própria, apelando muito para a visualização dos fenômenos geográficos e dos diferentes espaços, o município, o estado, os países, continentes, regiões e mundo. Faça importante ainda entender a geografia e o espaço geográfico. A geografia, então, estuda os processos responsáveis pela formação das paisagens decorrentes da ação humana. O espaço geográfico, por sua vez, é o espaço construído através da transformação do mesmo pelo homem, a relação sociedade-espaço.
é um conjunto de lugares com diferentes naturezas que passam por diferentes processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações. Temos ainda que do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer outro, um objeto ou uma soma de objetos, uma coisa ou uma coleção de coisas, uma mercadoria ou um conjunto de mercadorias. Não se pode dizer que seja simplesmente um instrumento, o mais importante de todos os instrumentos, o pressuposto de toda a produção e de todo o intercâmbio. Estaria então essencialmente vinculado com a reprodução das relações sociais de produção, segundo Lefebvre. Durante, então, a evolução do pensamento geográfico, ocorreram muitas escolas e pensamentos distintos. A geografia tradicional, ela concebeu primeiramente o espaço como apenas um espaço de coisas, objetos, ou seja, o espaço é utilizado só no sentido de área, e contém fenômenos que são localizáveis. Já a geografia quantitativa apresenta o espaço em duas perspectivas. Uma primeira perspectiva admite o espaço como uma planície isotrópica, que se explica de forma racionalista e hipotética dedutiva, e a segunda executa as representações matriciais e topológicas, constituindo os meios operacionais que permitem conhecer a organização espacial e gerar diferentes modelos de interpretação da realidade espacial. A geografia crítica ainda surge na década de 1970, sendo que sua maior base filosófica assenta-se no materialismo histórico e na dialética, sustentados por Karl Marx. Dessa forma, rompe com a visão tradicional e com a visão quantitativista. Volta aí. Dessa forma, rompe então com a visão tradicional e com a visão quantitativista. O espaço, então, é vista como locus da reprodução das relações sociais de produção. A contribuição de Lefebvre vem para a afirmação de que o espaço é o locus da reprodução da sociedade, Então, aparece por primeira vez em sua obra a produção do espaço. E em muitas outras obras, os autores descrevem o espaço, como percebemos aqui. Bom, vamos falar agora sobre cada uma das categorias geográficas pertinentes ao espaço geográfico. Comecemos então pelo conceito de paisagem. Paisagem é um conceito-chave da geografia que também é utilizado por outros campos do conhecimento. O conceito tradicional foi visto no passado como um objeto capaz de conferir unidade e identidade à geografia. Após um período em que a paisagem geográfica foi, entre muitos geógrafos, relegada a um plano secundário, renasce a partir de 1970 como um conceito-chave da geografia. A paisagem refere-se ainda às configurações externas do espaço. Por muitas vezes, ela foi definida como aquilo que a visão alcança. Porém, essa definição desconsidera as chamadas paisagens ocultas, ou seja, aqueles processos e dinâmicas que são visíveis, mas que de alguma forma foram ocultados pela sociedade. Além disso, tal definição também peca por apenas considerar o sentido da visão como preceptora do espaço, cabendo a importância dos demais sentidos, com destaque para a audição e o olfato. Dessa forma, podemos afirmar de maneira simples e direta que o conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através de seus sentidos. Sobre a paisagem e seus elementos. Segundo Milton Santos, tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem, não apenas formada então de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons. As paisagens também são muito importantes para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos, pois ela apresenta o registro da história das pessoas e dos grupos sociais, da cultura e das diferentes formas de produção, bem como revela suas características naturais. Muitas vezes, o conceito de paisagem é distorcido, pois muitas pessoas entendem que ela é somente aquilo natural. Porém, paisagem nada mais é que o domínio do visível.
tudo aquilo que nós podemos ver. Ela é formada não só por volumes, mas também por cores, odores, movimentos e sons. Em suma, é o conjunto daquilo que nós vemos e sentimos, é o resumo da percepção. Sobre os tipos de paisagem, nós temos a paisagem natural e a paisagem humanizada. A paisagem natural é aquilo que vem de origem da natureza, sem interferência então da mão humana. Já a paisagem humanizada é aquela que tem resultados e transformações com a intervenção do homem. Sobre as transformações da paisagem, nós temos que tanto as paisagens naturais como as paisagens humanizadas, elas mudam com o passar do tempo. As paisagens naturais se modificam devido à ação da própria natureza, como o vento, a chuva, o calor do sol, por exemplo, e também com o desgaste do solo, e modelam rochas e modificam as paisagens. Já as paisagens humanizadas mudam novamente com uma nova ação do homem. Fazendo uma análise maior aqui então, pessoal, a paisagem ela pode ser compreendida como uma unidade visível, do arranjo espacial, tudo que a nossa visão alcança. A paisagem ela tem um caráter social, pois ela é formada de movimentos, resultantes da ação humana, por intermédio do trabalho, da cultura, dos sentimentos. E a paisagem ela é então percebida e aprendida, constantemente. Portanto, ela é produto da percepção humana que se desenvolve no processo seletivo de apreensão empírica do indivíduo em suas relações com o ambiente e com os grupos sociais que ele pertence. A paisagem, então, ela nos permite compreender como os indivíduos eles percebem, representam e explicam aquilo que é percebido e sentido. Então, nós percebemos, por meio de alguma das grandes obras produzidas ao longo da história da arte. Não muito longe, nós podemos perceber ainda, os sensíveis traços de uma criança ao desenhar, por exemplo, sua família. As condições objetivas, de conhecermos o pensamento humano por meio das representações do espaço sensível humano, único, real. A paisagem, então, é uma categoria útil a todo educador para suas abordagens cotidianas. Falemos agora sobre o conceito de território. O território abrange de forma simplória algumas partes componentes tais como o solo, o subsolo, o espaço aéreo, o mar territorial, a plataforma submarina, navios e aeronaves de guerra, navios mercantes. Para alguns autores, a sede das representações diplomáticas no exterior, embaixadas. Os conceitos de paisagem, território, territorialidade e lugar ajudam então a compreender a identidade da geografia. Ao trabalharmos o conceito de território, nós indicamos relações de poder e sua constituição. Ao trabalharmos com questões ligadas às relações de poder presentes no espaço, as apontamos como as que dão condições de territórios. E, por extensão, nós estabelecemos relações, então, entre o espaço geográfico e o ambiente do aluno. Então, pessoal, o território, ele surge das relações entre os atores sociais, políticos e econômicos que interferem na gestão do espaço geográfico. Ele se refere aos projetos e práticas desses autores numa dimensão concreta, funcional, simbólica, e se manifesta em diferentes escalas. O território é fundamentalmente um espaço definido e delimitado a partir das relações de poder. Se as condições necessárias à existência de uma sociedade estão contidas nos recursos naturais de determinadas áreas, ou se há ligações afetivas e de identidade entre esses grupos sociais e seu espaço de vivência, então, estão criadas condições para que a gente tenha constituído, então, um espaço de territorialidade. O território, ele surge na geografia tradicional política como um espaço concreto em si, que é apropriado, ocupado por um grupo social. As identidades socioculturais de pessoas, então, estariam ligadas aos atributos do espaço concreto, e este é delimitado por fronteiras. Assim, assume a sua forma de organização espacial. Falemos agora de lugar.
O que é o lugar? Lugar, em geral, é associado à dimensão da existência ao mundo vivido. O lugar ele pode ser associado às percepções emotivas. Gosto daquele lugar, não daquele. E também às nossas necessidades práticas. Sentimos, então, necessidade de nos localizarmos, nos movermos, de interagir com objetos e pessoas. Assim, o lugar, apesar, seria só o espaço da existência e da coexistência. O lugar ainda é entendido como lugar onde as pessoas moram e realizam atividades cotidianas. É a primeira referência que cada um tem do seu mundo. Os lugares, eles não estão isolados uns dos outros. Eles se relacionam, uma vez que as pessoas e as empresas dos lugares também estabelecem relações. O conceito de lugar, então, guarda uma dimensão prático-sensível. Isto é, trata-se da porção espacial necessária e apropriada para a existência do indivíduo. Nesse caso, lugar configura-se no espaço vivido e reconhecido. Ao viver e estabelecer relações de consenso e conflito, o indivíduo adquire então uma identidade. Para Tuan, o lugar possui um espírito e uma personalidade, havendo então um sentido de lugar, que se manifesta pela apreciação visual ou estética e pelos sentidos a partir de uma longa vivência. É no lugar que ocorrem as relações de movimento da vida, enquanto dimensão do tempo presente e passado. O lugar também comporta ainda, gente, condições físicas e humanas para o exercício da relação sujeito e objeto. Bom, falemos agora sobre o conceito de lugar de acordo com a geografia humanística e também da geografia crítica. Nessas abordagens, o lugar adquire uma construção singular e é permeado por simbolismos e ideias aos quais os sujeitos estão submetidos em sua realidade socioespacial. O lugar, no sentido humanista, apresenta-se como uma paisagem cultural que carrega as experiências das sociedades que o produziram e pela qual carregam sentimentos de identidade, pertencimento, afetividade e significados estabelecidos entre o sujeito e o espaço. A perspectiva crítica apresenta ainda o lugar muito além da dimensão física e material, pois ele se apresenta tal qual as relações sociais de produção, se interferem diretamente à composição das formas e dos conteúdos. Desse modo, assume a dimensão de singularidade e globalidade, materializando as identidades individuais e coletivas na forma espacial. Região. Entende-se como uma porção territorial que apresenta características que lhe permitam uma individualidade em comparação com outra porção espacial, podendo ser considerado na análise elementos de origem natural, o relevo, clima, hidrografia, bem como aspectos socioeconômicos e culturais. A região. Divisão do espaço em áreas menores, parte de um todo, dividida por características comuns, o clima, o relevo, a etnia e também aspectos culturais, diferentes do todo. Exemplo, a região Nordeste. Então, pessoal, aqui uma representação, Cada região, ela tem algo de simbólico. Então, ali a gente tem a representatividade de cada um desses estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Contando aqui, pessoal, então a palavra região, ela deriva do latim regere e é uma palavra composta pelo radical reg, que deu a origem, outras palavras como regente, regência, regra e outras, E o Império Romano, ele designava a palavra regione para as regiões subordinadas às regras de Roma. Atualmente, a gente emprega, em geral, esse conceito para designar determinadas áreas onde há predomínio de determinadas características que as distinguem das demais. Também é um sentido bastante usado para unidades administrativas para facilitar a administração dos estados. Já na geografia, o conceito de região, ele é bastante discutido desde muito tempo. Inicialmente, ele aparece como suporte para as explicações de ambientes naturais. As regiões naturais surgem então da ideia de que existem determinados ambientes com certos domínios que orientam o desenvolvimento da sociedade.
A perspectiva humanista concebe a região como unidade básica do saber geográfico que resulta da ação humana em determinado meio ambiente, explicando então as formas de civilização, gêneros de vida que devem ser aprendidos e explicados. Com o avanço dessas técnicas de representação, e geração de informação, surgem muitas perspectivas para assuntos regionais, dando então um impulso a inúmeros estudos geográficos de âmbito regional. Nós podemos então considerar em nosso estudo de geografia que a região manifesta-se como resultado da divisão do espaço por meio de um sistema classificatório ou hierárquico e uniforme, com um produto relativo, fruto da aplicação de critérios particulares que operam internamente, e são pré-determinados, como um conceito que se funda a partir do interesse de comunidades em relação a determinadas áreas. Caros cursistas, assim nós chegamos ao fim de mais uma aula, onde nosso objetivo foi abordar mesmo um pouco sobre os conceitos geográficos cotidianos e os conceitos geográficos científicos, além das principais categorias geográficas. Na oportunidade, eu ainda gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pela atenção, pedir-lhes que não se esqueçam de participar do nosso segundo fórum de discussão. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do Fórum Tira Dúvidas. E no mais, uma boa semana de estudos e até a próxima aula.